Pode se sentar, irmãos. Hebreus 11, versículo 7. Hoje nós vamos falar sobre Noé. Meus amados, quem aqui está acompanhando a série de Hebreus, essa série Heróis da Fé desde o início? É muito boa, né? É uma série que está no começo ainda, mas vai trazer menções de grandes homens que foram usados por Deus no período da história da nossa igreja, da história do povo de Deus, né? Vocês já ouviram pregar com certeza sobre Abel? Quem estava aqui no Abel? Pregaram sobre Enoque, não foi isso? E agora é a vez de quem? De um herói da fé listado como Noé. O intuito do livro de Hebreus, para que esse livro foi feito? Esse livro de Hebreus, ele tem uma história que foi designada, um conjunto de argumentos para um povo judaico recém-convertido ao cristianismo. Essa galera, ela aceitou Cristo, aceitou a ideologia de Cristo, aceitou os princípios cristãos, mas estavam sendo bombardeados pelos velhos costumes da sua época. Então o autor do livro de Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele dá um conjunto de mensagens com o intuito de fortalecer a fé desses ouvintes, dessas pessoas que estão recebendo essa carta, para que elas continuem constantes, para que elas continuem firmes naquilo que elas acabaram de receber. Olha para nós não somos os judeus daquela época, mas a mesma mensagem é dada a nós. Nós recebemos a Cristo, estamos prosseguindo em caminhada com o novo Evangelho e constantemente precisamos ser lembrados acerca das coisas de Cristo, acerca do que Cristo fez, do cumprimento da lei em Cristo Jesus, daquilo que faz a Escritura na qual conhecemos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, testificar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Afinal de contas, Jesus foi apresentado para nós como Filho de Deus. De onde veio essa ideia? De onde veio esse princípio? Por isso é importante conhecer cada detalhe, meu irmão, aqui escrito, porque isso vai fortificar a nossa fé. E uma fé forte é uma fé inabalável, é uma fé que passa problema, é uma fé que passa tribulação, é uma fé que enfrenta, abre aspas, no nosso contexto, coronavírus, que enfrenta apologia a qualquer outro tipo de religião, que enfrenta governantes querendo destruir a ideia cristã, mas ela se mantém firme, ela se mantém forte. Essa é a fé que Deus quer para os nossos dias. Mas no tempo de Hebreus, ele estava escrevendo para um conjunto de pessoas que estavam sendo bombardeadas pelos costumes antigos. Abre para mim no capítulo 10, capítulo 10, versículo de número 19. Corre para mim, antes da gente ler lá no Hebreu, irmãos. Portanto, irmãos, temos plenas confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Esses caras tinham um costume, um hábito, de que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo dentro do templo do Senhor, com certeza vocês vão ver isso aqui ainda, era onde habitava a presença de Deus. Só poderia entrar lá o sumo sacerdote. Os sacerdotes, eles entrariam num lugar chamado Santo Lugar. Do lado de fora tinha um átrio, onde era oferecido sacrifícios para Deus. E do lado de fora do tabernáculo tinha o quê? O acampamento, onde ficavam as pessoas que não pertenciam à tribo de Levi. Jesus, ele ofereceu-se como um corpo, como um sacrifício, de forma que nele fossem encontrados todos os processos necessários para adentrar ao lugar santíssimo. Como um sacerdote deveria fazer? Porque ele deveria entrar no acampamento, no átrio. É como se fosse aquela porta ali, irmãos. Imagina aquela portinha. O lado de fora é o átrio, é o lado de fora. Agora vamos separar em três partes. A primeira coluna, pega ali comigo ali, olha ali, ó. Primeira coluna para trás, essa segunda coluna e essa terceira coluna. Da primeira coluna para trás era o átrio, era onde eram oferecidos sacrifícios. Lá ele deveria oferecer um sacrifício de sangue. O primeiro caminho era o sangue. Logo depois, antes de entrar no santo lugar, tinha uma bacia com água, na qual ele se limpava as mãos com água. Depois de entrar, ele deveria percorrer o caminho do santo lugar, atravessar um véu. Existia um véu que separava o santo lugar
do Santíssimo. Os sacerdotes comuns poderiam entrar só no santo, mas no Santíssimo só o sumo sacerdote. Quando Jesus morre na cruz, um soldado enfia uma lança nele, não enfia? E a Bíblia vai dizer que naquele momento saiu sangue e água, justamente os elementos necessários para quem está do lado de fora entrar para quem do lado de dentro. Quem estava do lado de fora, lá no átrio, lá onde simbolizava o ambiente de sacrifícios, de pecado, o pecado era visível, ele agora entrava num lugar santo. E a Bíblia vai nos dizer que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de cima até o chão, verdade, irmãos? Fazendo com que quem entrasse no Santíssimo Lugar conseguisse avistar plenamente aquilo que estava onde? No Santo Lugar. O que o autor de Hebreus está escrevendo aqui, meus irmãos, em Cristo, nós temos aquele sangue do sacrifício, nós temos a água da purificação, e o seu sacrifício, aquilo que ele derramou ali na cruz, deu acesso a todos nós a entrar no lugar santíssimo e encontrar lá a presença de Deus. Isso é magnífico, irmãos, porque aquilo que era exclusivo a uma pessoa, agora é dada a todos nós até os dias de hoje. Como encontramos esse acesso? Através do sacrifício de Cristo. Por isso, o versículo 19 fala assim: irmãos, tendo plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Até o capítulo 10, o autor vem trazendo esses conceitos da antiga aliança, mostrando que toda essa antiga aliança, ela é vista sacrificialmente no corpo de Jesus. E então, no capítulo 11, ele começa um conjunto de textos a advertir ou estimular aqueles leitores a olharem para homens de grande exemplo passado, homens referências na sua cultura, mostrando para o povo e mostrando para nós que aqueles homens, eles andaram contra as circunstâncias, eles estavam também cercados, sendo atingidos por aquilo que era normal, que era comum na sua época. Eles estavam sendo bombardeados pelos padrões religiosos da sua época, mas eles foram na contramão do mundo, ouvindo aquilo que Deus dizia, e deram um grande passo para conhecer o Senhor. E ele começa com Abel, ele começa com Enoque, e por fim, o elemento de hoje é Noé. Amém, irmãos? Está claro, mais ou menos? Glória a Deus. Versículo 7, Hebreus capítulo número 11. Versículo 11, 7, perdão. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça, que é segundo a... Versículo 6, pega para mim por gentileza. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Amém. Irmãos, é importante compreender esses detalhes, essa questão da fé, porque os heróis da fé, esses homens citados aqui, se a gente for olhar em detalhes das suas histórias, nós vamos olhar para Noé e vamos dizer assim: é impossível a gente ser como Noé. É impossível eu andar na fé como Enoque, verdade? É impossível, talvez, a gente seguir detalhadamente, fielmente, aquilo que Moisés fez, aquilo que Abraão experimentou. Muitos de nós podem olhar para esses heróis, para esses homens e simplesmente falar assim: não tem como seguir Jesus. Foram homens cheios do Espírito, foram homens que viram Deus, que conversavam face a face com Deus, que Deus falava: esse cara é como meu amigo. Não fala assim dele não, eu tenho como um amigo, eu converso com ele como um amigo. A gente pode olhar para isso e pensar: cara, é impossível seguir esses padrões.
Mas o que a gente tem revelado nos nossos dias, o que é nos posto hoje a nós, é algo muito mais profundo, é algo muito maior do que se pode imaginar. Nos nossos dias, nós devemos olhar para essas pessoas como exemplo, mas tendo em fé e tendo a certeza de que estamos em condição superiores a desses homens. Olha Hebreus 11:40. 11:40, capítulo 11, versículo 40. 39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido, termina comigo, irmãos, prometido. Deus havia planejado algo melhor para quem? Para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. O que Deus planejou para nós? Que algo maior foi esse que Deus planejou para nós? Abre para mim Mateus capítulo de número 11, versículo 11. Corre comigo a sua Bíblia. Eu gosto muito de buscar na Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Então, Rafa, você está colocando ali? Tem ali, Rafa? Ah, deu pau? Mas nem que animais vai ter como não? Tem, né? Então tá bom. Glória a Deus. O mais importante. Mateus 11, versículo 11. Está escrito assim: isso é a palavra de Jesus. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Isso, vocês conseguiram captar isso que Jesus disse? Olha só, dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Jesus está dizendo que Abel, Noé, obrigado, Abel, Enoque, Abraão, Moisés, nenhum desses caras foram maior em revelação, em graça, em manifestação do Espírito do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Eles foram amplamente usados, mas não desfrutaram dos privilégios que foram outorgados a nós. Nós pertencemos a quem, irmãos? Ao corpo de Cristo. Nós não seremos levados ao corpo de Cristo, à glória, ao reino dos céus. Em terra, nesse momento, nós somos pertencentes ao reino dos céus. A Bíblia vai dizer que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Um embaixador, ele tem que ter em si, palavra vem. Quando a gente é do Brasil, a gente é brasileiro. Um embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele não pode ser o embaixador, ele tem que ser nacionalizado e ser representante daquele país ou outro país. Nós não podemos ter um embaixador brasileiro na China que seja do Sudão. Não tem como isso. Se o cara é um embaixador lá na China do Brasil, ele tem que ter nacionalidade brasileira. Obviamente, o que a Bíblia está dizendo, se nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que ter e temos essa identidade, essa vida que é pertencente ao reino dos céus. Palavra de esperança para nós, irmãos. Tudo que esses homens experimentaram, tudo que aconteceu, vocês vão ver no decorrer dos heróis da fé, nós, pelo poder do Espírito Santo, podemos fazer mais e mais e mais. Nenhum deles fizeram mais que Cristo. E Cristo diz: ei, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Cadê o glória? 3 glória a Deus, 5 aleluia. Como pertencentes do reino dos céus, como essas pessoas que estão numa embaixada,
nós temos a responsabilidade que foi posta sobre nós e temos a certeza. Não podemos olhar para esses homens com pesar, será que eu vou conseguir? Não, mas com alegria, com prazer, com temor, com fervor, na certeza de que o Espírito Santo vai operar em nós algo maravilhoso e tão grandioso, irmãos, como esses caras experimentaram no seu tempo. Quem crê nisso aqui? É palavra de Deus para nós, não sou eu que estou dizendo isso, é palavra de Jesus. O menor do reino dos céus é maior do que João Batista. E João Batista é maior que todos. Então, como pertencentes, somos maiores do que todos. Temos que assumir a nossa posição, olhar para Deus, o santo temor que foi pregado aqui semana passada, vocês lembram? O temor do Senhor. Nós temos que ter isso e assim prosseguir em fé. Quando essa igreja foi aberta, o pastor Edgar deu uma profecia aqui. Ele falou que aqui seria Atos 29. Aleluia. Eu lembro disso. Isso vai se concretizar para a glória do nome do Senhor. Está escrito, será escrito no livro da vida. Amém? Vamos voltar para Hebreus. Hebreus 11:7. Quantas horas aí, por favor? Tem que tomar cuidado aqui, irmãos. Eu costumo ir muito tempo. Que hora que acaba? 9h30? Amém. Não fica assim triste acabar 9h30, não, porque lá no céu é um culto eterno, viu? Quem crê aí na glória? Amém. Irmãos, antes só quero dar uma dica, versículo 6, antes de pular para o 7. Nós já vamos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem pelo quê, irmãos? Pelo? Ouvir o quê? A palavra de Deus. O que esse ouvir significa? Sabe quando, lembra lá dos seus 7, 8 anos, sabe quando a mãe fala assim, ó, menino, você não vai sair na rua. Você ouviu? O que o menino fala? Ouvir. E esse ouviu, ele está o quê? Ligado com uma ação. Logo, se não vai sair da rua, ouviu? Ele ouviu. E aquele ouvir faz com que ele fique em casa, o quê? Mesmo que a sua vontade seja fazer outra coisa, ele vem atuando um poder que faz obedecer aquela palavra inexplicável. Quando a Bíblia, lá em Romanos 10, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, não é simplesmente assim, escutar, pegar aquela coisa. O cara escuta 1, 2, 3 e vai bater na palavrinha. Não é só isso, não. Ele está ligado a uma obediência. Porque a obediência contra as circunstâncias vai levar a gente a experimentar coisas maravilhosas. Minha mãe, o pessoal, ela era uma bloqueadora de felicidade, cara. Eu queria ir para a rua, campo, bola. Ela, não, você vem cá, vai estudar. Não, você vai costurar com esse menino. Não, você não vai isso. Naquela época, eu via aquilo como uma raiva, uma tristeza. Eu queria passear, eu queria brincar com os amigos na rua, eu queria fazer academia na casa do colega. Não vai. Aquilo, naquele momento, gerou uma tristeza tão grande. Mas depois, quando a gente cresce, lembra dos seus pais aí? A gente lembra e a gente, ao invés de ter alegria e tristeza, a gente tem o quê? Bem que minha mãe me falou, bem que minha mãe disse, bem que minha mãe me bloqueou mesmo, glória a Deus por aquilo. Quem é um cristão fala até isso, glória a Deus por aquilo. Essa é a sensação que a gente deve ter quando lê esse versículo. A fé vem pelo ouvir. Então, tudo que vocês verem a respeito das Escrituras, tenham isso em mente, que vocês devem ouvir e executar. Tiago vai dizer que a fé sem obras é o quê? Morta. Nós temos que ouvir, entrou no nosso coração e execute. Mesmo que as circunstâncias digam o quê? Não, isso não tem nada a ver. Não, isso não vai rolar. Olha só para você ver. Agora sim, Noé. Corre lá para nós. Versículo 7. Noé, quando avisado a respeito de coisas que não se viam, olha, ele foi avisado.
não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Irmãos, Noé é notável, um personagem bíblico muito conhecido, né? Tem as historinhas de Noé, quem acompanhou essa escolinha pequenininha de infância, né? Pregava muito sobre Noé na arca. Aí Noé entrou na arca com os animaizinhos, os bebês. Mas cabem todos? Coube todos. As historinhas de Noé são muito bem conhecidas. E os textos são amplos para ser pregados em sua grande extensão. Mas vamos dar uma corridinha lá, só para dar uma lembrada antes da gente continuar aqui. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 1. Abre comigo a sua Bíblia, irmãos. Vocês estão entendendo, gente? Está dando para seguir? Olha o que aconteceu nos tempos de Noé. Quando os homens começaram a multiplicar-se, Gênesis capítulo 6, versículo número 1, na terra lhe nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Só viverá 120 anos. Só viverá 120 anos aqui até acontecer, viu? Naqueles dias haviam nevilins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e eles lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Aí nós temos a depravação total, né? Que o homem sempre inclina o seu coração por quê? Para o mal. A vontade do homem é sempre o mal. Romanos 7, Paulo vai dizer o seguinte: que ele conhece a lei, ele tem prazer na lei, mas ele vê uma outra força atuando nos seus membros, a força que leva ele a praticar o mal. Aí ele no final dá assim: graças a Deus por Jesus Cristo, porque só Jesus pode nos aperfeiçoar. Versículo 6: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e cortou isso do coração. O pregador passado pregou sobre isso, ministrou um pedaço sobre isso, mas eu quero reforçar os irmãos que acompanharam. Aqui fala que Deus que se arrependeu, mas a Bíblia lá para frente fala que Deus não é filho do homem para que se arrependa. O que aconteceu então? A Bíblia está mentindo? Deus está desmentindo? Que bagunça que é essa? Isso chama-se antropopatia e antropologia. É um estudo que diz que Deus, ele tenta, na sua personalidade que excede o conhecimento e a mente humana, trazer sentimentos de forma que o homem consiga compreender o estado do pensamento de Deus. Tem como a gente conhecer a mente de Deus? Não, a mente de Deus é o que? Insondável. Como que Deus então vai trazer o que ele está pensando para o homem compreender? Isso chama-se antropopatia. Por isso Deus disse: eu me arrependo. É para trazer essa ideia para quem está lendo de que Deus ficou muito talhado com a galera de sua época. Versículo de número 7: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também as grandes animais e as pequenas aves do céu, arrependendo-me de havê-los feito. Versículo 8: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Alguns versículos, algumas versões vai dizer assim: a Noé o Senhor achou graça. Deus deu graça diante de Noé. Então os tempos de Noé era isso: corrupção total, o povo na depravação louca, só procurando os seus desejos mais infames, só procurando se afastar da vontade de Deus, só procurando os seus interesses, mergulhando numa podridão, numa escuridão, num afastamento de Deus. Deus olha para aquela bagunça toda e fala assim: não tem base não, eu vou ter que acabar com essa bagaça toda. E não pode continuar assim não, senão vai dar problema lá na frente. Deus vai acabar com todo mundo e ele acha um cara chamado Noé. O que significa o nome de Noé, irmãos? Noé significa consolador.
No capítulo 5, corre na Bíblia para mim no capítulo 5 aí. Nós temos do versículo 1 até o final do versículo, todas as gerações, desde Deus até Noé. Olha lá para você ver aqui, ó. Versículo 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 e morreu. Versículo 6. Aos 105 anos, Sete gerou Enós. Eu sempre olhei para esse texto, irmãos, e falava assim, gente, o que Deus queria simbolizar? Por que isso está escrito aqui? Isso tem um significado. Num tempo em que nomes tinham significados, por exemplo, Deus não pega o nome Abrão e muda para Abraão, né? Não era um carinho e agora é pai de multidões. Sarai, Deus não chamou de Sara. Jacó, Deus não chamou de Israel. Esses nomes têm uma importância, e Deus coloca uma mensagem da sua criação, da sua atuação, até os tempos de quê? De Noé. O caminho, meus irmãos, lá já estava traçado. Na hora que Adão pecou, separou-se de Deus, e o que restava ao homem? Morte. O que restava ao homem? Perversidão. O que restava ao homem? Declínio, pecado, afastamento constante, gradativo mais de Deus. Mas Deus olha para aquilo e deixa uma mensagem. Olha para você ver comigo. Põe aquela imagem para mim, Rafa. Põe aquela imagem para mim, por favor. Esse Noé, com esse nome, ele não tem só um significado simples, né? Está conseguindo ver, irmão? Está pegando bem? Quer que apague essa luz aqui? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Tá, né? Ele não tem só um simples significado de consolador, mas existe uma frase, uma mensagem de Deus para os seus filhos naquela época. O declínio estava total, o coração estava só se afastando de Deus, mas existe uma mensagem dentro do coração de Deus. Deus significa o quê? Deus. Depois Deus criou quem? Gerou quem? Adão. O que Adão significa, irmãos? Homem. Adão gerou quem, irmãos? Sete. O que significa o nome Sete? Colocado. Depois Sete gerou o quê? Enós. O que Enós significa? Homem mortal. Enos gerou quem? Cainã. Cainã significa possuidor. Malalael foi gerado por Cainã. Malalael significa glória de Deus. Malalael gerou Jared, que significa desceu, descer. Jared gerou Enoque, que significa instruído, consagrado. Enoque gerou Matusalém, que significa quando ele morrer, haverá derramamento. Matusalém gerou Lameque, que significa oprimido, pobre. E Noé significa o quê? Consolador. Noé é o último homem dessa era chamada era pré-diluviana. Deus encerra ali e começa algo novo. Qual que é a mensagem de Deus para nós nessa era? Olha que lindo, irmãos. O Deus homem, colocado como homem mortal, possuidor da glória de Deus, descerá, ensinando que quando ele morrer, haverá derramamento sobre os pobres de um Consolador. Isso é magnífico, porque quando Noé nasce, tudo aquilo, todos aqueles significados dos seus antepassados, daqueles que foram gerados, ele tem agora algo, uma conclusão, ele tem um significado. Aqueles antepassados talvez estavam vivos, não quer dizer que Lameque morreu no tempo de Noé, não, tem pessoas ali que estavam vivas, e eles falaram assim: nossa, eu vi Deus, tinha depravados, mas também tinham homens que criam em Deus. Eu vi Deus, eu acreditei em Deus, eu vi a glória de Deus. Quando? Até quando? Na hora que nasce Noé, na hora que Noé é gerado, a mensagem ela é confirmada. E isso serve para nós nos nossos dias. Foi derramado sobre nós um Espírito maravilhoso. Nós que estávamos pobres, oprimidos, nós que estávamos separados da glória de Deus, houve um derramamento do Espírito de Deus sobre nós. O nosso Espírito Consolador, o nosso Espírito Santo.
aquele que nos alivia, aquele que pega o nosso fardo duro, aquele que pega o nosso fardo pesado, aquele jugo que coloca a nossa cabeça para baixo, Ele tira e coloca fardos leves, jugos leves, e a gente pode confiar nele. Ele começou algo em nós, e a Bíblia nos diz que Ele é fiel para completá-lo até o fim. Quem crê nisso? É Deus nos mostrando que desde a criação nada estava fora do seu controle. O Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Tudo estava no seu controle, no seu cuidado. E a gente pode ver isso até nessas escrituras aqui. Fulano de tal, gerou esse fulano de tal. Viveu tantos anos. A Deus mostrando a sua graça. Deus nunca esqueceu de nós, irmãos. Deus nunca deixou a sua criação de lado. Deus nunca pensou em destruir tudo isso com a cara virada assim, sem se importar. Não, Deus teve empatia conosco. E tem isso até os dias de hoje. Amém? Volta lá para nós. Esses tempos difíceis, nós podemos perceber alguns detalhes a respeito de Noé, que não foi nos deixado, algumas informações aqui em versículo 7, capítulo 11, versículo 7, sobre algumas características de Noé. Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou ao mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Eu salvei algumas coisas aqui para a gente poder trabalhar e pensar a respeito desse texto e dissertar sobre ele. Primeiro, irmãos, movido por um santo temor. O que é isso, movido por um santo temor? Quem pode me falar sobre esse temor? O que seria esse santo temor, irmãos? Alguns temem a morte, É ter medo de morrer, não é? Alguns temem sair para a rua, ser assaltado, morto, assassinado. Não é um temor ruim? Alguns temem ir na padaria, comprar o pão, pegar na mão da caixa e ir para casa com o coronavírus. É um medo de tristeza, mas esse santo temor aqui, ele está completamente ligado ao que? A um respeito, a reconhecer quem Deus é e o que Deus pode fazer. Quando esse cara é movido por um santo temor, ele sabe a posição de Deus, ele sabe o que Deus pode fazer, ele sabe o que Deus é, e por saber quem Deus é, ele teme Deus. Agora, sabe qual é o pior muitas vezes nos nossos dias, irmãos? Que a gente sabe quem Deus é, sabe o que Deus pode fazer, sabe dos seus grandes feitos, e a gente não teme Deus. A gente teme probleminhas, a gente teme o coronavírus. Você usa máscara, você passa gel na mão, você não tem contato, não abraça ninguém, mas você mente, você rouba, você se afasta da vontade de Deus, mas vem no culto, vem para a igreja, ouve a palavra, lembra do ouvir pela fé, ouve a palavra. Irmãos, esse cara movido pelo santo temor de Deus, as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus atos são completamente baseados naquilo que ele conhece sobre Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abra para mim sua Bíblia em 2 Coríntios 7. Coríntios 7, versículo 1, está escrito assim: amados, visto que temos essas promessas, isso que estava escrito no anterior, não é o nosso objeto de estudo, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do, ou seja, sabendo quem Deus é,
como Deus age, o que Ele pode fazer, eu vou me aperfeiçoando em santidade, abrindo mão de quê? De tudo aquilo que contamina a carne. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19, vai falar algumas coisinhas que contaminam a carne. Eu vou ler para os irmãos se acompanhar. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes eu os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas como que a gente deve andar no temor do Senhor? Se enchendo do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Olha para mim, Efésios. O cara movido pelo santo temor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo de número 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. Como? Versículo 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse cara, movido pelo poder do Espírito Santo, esse cara movido por santo temor, esse cara que é cheio do Espírito Santo, é o cara que chama a atenção de Deus, é o cara que deixa de fazer as suas vontades, as suas obras, aquilo que ele tem interesse, para satisfazer a vontade de Deus. Lembra, irmãos, que eu falei aqui? O menor do reino dos céus é maior que João Batista. Vocês lembram? Porque nós, pertencentes ao reino dos céus, somos cheios do Espírito Santo. Existe uma voz que está assim, aqui, ó. Faz coisa errada não. E existe outra voz que está assim, aqui, ó. Faz coisa errada, faz coisa errada. Não rouba não. E a outra voz está aqui, ó. Rouba. O cara que não tem o Espírito Santo, ele só tem uma voz. Rouba. Porque a Bíblia vai dizer que ele está morto em seus pecados. Morto. Mas quando ele ganha vida, aparece um cara aqui no Espírito Santo. E aí, velho, beleza? Vamos orar hoje? O cara movido pelo temor, mesmo que ele escute essa voz, audivelmente, ele só vai dar atenção a quem? Ele ouve a palavra de Deus. A palavra revelada. Amém, irmãos? Segundo ponto que nós podemos ver aqui, ó. Qual é Hebreus 11, versículo de número 7. Noé, quando avisado a respeito das coisas que não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo. Como que Noé condena o mundo, irmãos? Abre para mim Atos dos Apóstolos 4. Olha lá comigo rapidão. 4, versículo de número 32, 36, 32. Das multidões que creram, uma era a mente e uma era o coração. Ninguém considerava unicamente sua, coisa alguma que pudesse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um.
Versículo 36. Olha como o cara condena os demais. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou tudo sobre os pés dos apóstolos. Agora, olha o que aconteceu. Capítulo 5, versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava sob o seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo e levaram-o para fora e sepultaram. O que aconteceu, irmãos? Um cara chamado José, um levita de Chipre, ele elevou o nível da oferta. Ele elevou o nível da adoração. Ele pegou tudo e vendeu tudo. Vendeu tudo, o dinheiro era dele, não era? E ele pegou tudo e colocou aonde? Aos pés dos apóstolos. Aí um cara chamado Ananias, ele pega e vende a fazenda toda. Pega o dinheiro todo e fala assim: nossa, você viu o status aqui, cara, na igreja? Subiu, mas vamos fingir isso também? Chegou e colocou aos pés dos apóstolos como se fosse o quê? Tudo. Esse foi o problema de Ananias. A elevação da adoração foi colocada lá em cima. E um cara chamado Ananias tentou enganar Deus. Falou que estava oferecendo tudo, mas estava retendo o quê? Parte para eles. Quem que condenou Ananias, irmãos? O José. Porque ele elevou quem? O nível. Isso serve para nós, irmãos. Teve gente que elevou o nível, não teve? Sinceridade perante o Senhor é tudo, irmãos. Porque quando a gente é sincero, a gente fala assim: Senhor, eu não te dei tudo. Deus nos motiva e gera no nosso coração essa necessidade dele para dar tudo. O que o Pedro disse para ele? Cara, não era seu. Era só você dar uma parte. Era só você dar um certinho. Deus ia ver isso aí. Talvez ele te motivar a dar o restante. Mas o que aquele cara fez? Aquele cara quis parecer ser uma pessoa que não era. Pela atitude de um, o outro foi condenado. Imagina comigo aqui, irmãos. Quem aqui já estudou na escola? Já fez prova? Amém. Todo mundo, né? Aí prova, atenção, a professora está lá. Gente, hoje é dia de prova. Sempre tinha um professor fabuloso, né? Hoje é dia de prova, prepara aí, prova de surpresa. O professor da prova de surpresa, 40 alunos na sala, 40 folhas para cada um, puf, beleza? Aí o professor recebe as provas, e eu vou corrigir a prova. A primeira, 0. A segunda, 0. A terceira, 0. A quarta, 0. A quinta, 0. A 10ª, 0. A 20ª, o professor fala assim: gente, não pode ser todo mundo burro. Com certeza eu o quê? Se der errado alguma coisa, talvez eu não dê essa matéria. A 30ª, 0. A 35ª, 0. A 36ª, 0. A 39ª, cara desolado, quase que é impossível. Nossa, o que é que eu errei? Aí ele pega a 40ª. Aí a 40ª, 10. Aquele professor vai para casa em paz. Porque aquele cara com 10 condenou a sala toda e tirou 0. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Esse cara chamado Noé condenou o mundo pela sua atitude. Irmãos, quarto ponto para a gente poder fechar e a gente fecha. Abre lá, Hebreus 11. Estão entendendo, irmãos? Amém. Nós faltam 9 minutos. Perdão, viu, irmãos? 11. Versículo de número 7. Lá no finalzinho. Por meio
Da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Tornou-se herdeiro da justiça. Irmãos, que justiça que é essa? E eu vou fechar o condenou o mundo. Quando a gente vai estudar justiça, o que exemplo a gente diz que uma pessoa foi justa com a outra? Quer dizer o quê? Quer dizer que aquela pessoa teve uma atitude correta com quem? Com a outra pessoa. O cara veio e roubou minha mãe. Eu vou lá, tomo a sacola do ladrão. Não vou bater no ladrão não, viu, irmãos? Manda tchau. Aí a sacola estava com 10 maçãs. Eu falo assim, não, acho que eu mereço uma maçã. Eu peguei a maçã para mim e escondidamente dei as 9 restantes para minha mãe. Eu fui justo? Isabel estava tudo aí. Não. Agora, se eu entregar tudo para ela, eu fui justo, não foi? Eu executei um ato de justiça. Justiça é retribuir a outra pessoa aquilo que ela merece. Esse cara tornou-se justiça de Deus porque foi retribuído a ele e retribuído aos outros aquilo que ele merecia. Agora vamos olhar para Cristo, herdeiro da justiça. Justiça encontrada aonde, irmãos? Em Cristo. Romanos 5 vai falar sobre a justiça de Deus. Cristo satisfez a justiça de Deus. Aquilo que era devida a nós, manifestação da ira de Deus, indiferença. Você lembra quando Deus fala assim, ó? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus é amor. O que é o contrário de amor, irmãos? É ódio? Não, é indiferença. É a gente passar por um mendigo com fome, uma criança com fome. É isso aqui, ó. Continuar. Isso chama-se indiferença. Deus olhou, viu Jesus, foi indiferente. Por que você me abandonou, Senhor? Porque naquele momento da cruz estava sendo satisfeita a justiça de Deus. Você lembra, passou até uma novela, né, o rico e o Lázaro. O Lázaro estava lá, não sei o que, o pessoal está lá em cima, pinga o dedo de água, vem chegando em mim aqui, deixa eu avisar lá. E o que estava acontecendo lá em cima? Se importava com o que estava acontecendo lá embaixo? O rico, na realidade, né? Se importava? Não, o pessoal estava indiferente. Os inimigos do Senhor serão colocados como escravos dos seus pés. Agora, a justiça dos filhos de Deus foram completamente satisfeitas em quem? Em Jesus. De forma que nós vamos receber por herança, assim como esse cara aqui, ó, a justiça de Deus. Aquilo que Jesus merecia pelo seu sacrifício perfeito, ele será elevado, assentado à direita de Deus. Todo joelho se dobrará ao nome dele. Nós vamos participar dessa glória de Deus. Por nós? Não, pela justiça de Deus satisfeita nele. Capítulo 10, versículo 35. Lê comigo, por favor, irmãos. Por isso, aí o autor termina assim, ó. Por isso, capítulo 10, né? Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não agradarei dele. Esse cara, chamado Noé, exposição desse texto, lembrando que a vida de Noé dá uma obrigação maravilhosa. A gente eu frisei 3 coisas: movido por um santo temor, condenou o mundo pela sua atitude, e terceiro, tornou-se herdeiro da justiça pela fé, por acreditar, por escolher esperar no Senhor, por escolher obedecer ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Versículo 3 do capítulo 11, olha como é que começa. Versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Eu já vou finalizar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Versículo 3, o autor começa assim: pela fé,
Igual começa com os outros heróis, né? Pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé não sei quem. Ele começa assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito que é visível. O primeiro cara pela fé aí é Noé, é Abraão. Quem que é o sujeito oculto aqui? Pela fé entendemos. Quem que é? Nós. Pela fé nós. Irmãos, se a gente quiser entrar nessa galeria, eu quero só elucidar alguns pontos. O primeiro cara, nós. O segundo cara, Abel. O terceiro cara, Enoque. E o quarto cara, Moisés. Noé, perdão. E aí termina a era pré-diluviana. A mensagem é: nós. Abel, qual foi o simbolismo de Abel, irmãos? Um sacrifício? Perfeito, excelente. Qual que foi a ideia de Enoque, irmãos? Transladado, foi levado com Deus, andava com Deus. Qual que é a mensagem de Noé, irmãos? Manifestação da justiça de Deus. A mensagem é: se nós oferecermos um sacrifício santo a Deus, nós andaremos com eles, subiremos ao céu e veremos Deus manifestando a sua gloriosa justiça quando a igreja voltar. Amém, irmãos? Era pré-diluviana, está aqui os heróis. Nós, se fizermos um sacrifício perfeito, andaremos com Deus, e andando com Deus, veremos a justiça de Deus se manifestando. Posso dar glória a Deus? Aleluia!